Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lincoln Firosman, responsável pelas operações da Latef, consultoria e treinamento de luxo para toda a América Latina e Caribe. E bom, o motivo do meu vídeo de hoje é para a gente falar sobre um assunto extremamente interessante e, sobretudo, importante, que costuma trazer muitas dúvidas para profissionais que buscam cursos de especialização e MBA hoje no Brasil. Mas, a propósito, você sabe qual é a diferença entre especialização e MBA? Vamos falar sobre isso hoje aqui no Carreira em Alta. Muito bem, pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Antes de mais nada, obrigado pela quantidade de mensagens que eu recebi na última semana, via WhatsApp, via LinkedIn, via Instagram, o próprio canal do YouTube, onde a gente publica esses vídeos, para dizer o quanto o conteúdo tem gerado aí uma série de possibilidades de novas reflexões em torno do tema carreira. Durante quase 10 anos eu ocupei uma cadeira de coordenador de curso de pós-graduação e dei aula em vários programas no Brasil. Dentre esses programas, eu pude acompanhar muitas dúvidas de alunos que sempre traziam questionamentos sobre qual modalidade é melhor escolher na minha carreira. Um curso de especialização ou um curso de MBA? Bom, daí surgiu o desejo de poder gravar esse vídeo, já que muitos de vocês me pediram para falar um pouco sobre isso, e é justamente esse tema que a gente vai conversar a partir de agora. Bom, para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender dois grandes guarda-chuvas das estruturas de cursos de pós-graduação hoje no Brasil. Então a gente tem os cursos Lato Sensu, a palavra que vem do latim significa amplo, e os cursos Stricto Sensu, que são aqueles cursos destinados a mestrado, mestrado profissional, doutorado, e que numa outra ocasião eu vou gravar um vídeo para contar um pouco sobre como é mestrado e doutorado hoje aqui no Brasil. A palavra stricto sensu significa algo mais estrito, enquanto o lato sensu é amplo, o estrito vem com um recorte mais direcionado. Mas a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. A ideia basicamente é não só criar aqui a oportunidade de você entender melhor como funcionam os cursos de especialização e também de MBA, mas sanar todas as possíveis dúvidas. Hoje no Brasil, os cursos de pós-graduação de especialização, todos regulamentados pelo MEC, precisam atender alguns importantes pré-requisitos. O primeiro deles, e talvez um dos mais importantes, é que ele tenha uma carga horária mínima de 360 horas. Então, se você está procurando um curso de especialização ou de MBA, é muito importante você olhar na grade do programa se esse curso tem pelo menos 360 horas, porque isso é importantíssimo no momento da escolha. Depois, algumas dicas que são muito importantes e valiosas, que vale tanto para a especialização como para o MBA, já que a gente vai explicar a diferença entre eles. Primeiro, é importante você conhecer muito bem a instituição de ensino, qual é a universidade que você quer cursar. Como é que essa universidade hoje está no mercado, como ela é vista, percebida por ex-alunos, pelos próprios colaboradores que hoje muitas vezes fazem depoimento sobre como é trabalhar naquela instituição de ensino. É muito importante fazer uma escolha bem pensada, porque curso de pós-graduação exige maturidade. E se tem uma coisa que eu percebi nos últimos anos, entrevistando diferentes alunos e diferentes perfis, é que muitas vezes o aluno tem muito desejo de fazer uma especialização, mas não necessariamente ainda tem maturidade para o que ele vai encontrar em sala de aula. Então, maturidade tem tudo a ver com a escolha de uma especialização. Sobretudo nos cursos tradicionais, porque isso vai fazer diferença nos debates em sala de aula, nas contribuições que eu vou trazer enquanto aluno, enquanto profissional de mercado. Mas bom, voltando lá à explicação inicial, a ideia dos cursos de especialização, que precisam ter no mínimo 360 horas, é que você tenha a oportunidade de entender quais são os cursos que hoje são oferecidos. Então a gente tem 3 modalidades: o curso presencial, o semipresencial e o à distância. Então a partir do momento que você definir qual ou quais deles você eventualmente possa vir a fazer, sendo mais de um, por exemplo, é importante você entender como é que você pode ter informações para fazer a escolha correta. O curso presencial, as primeiras dicas que eu dou é, além de conhecer a instituição, peça para conversar com o coordenador do programa.
O conhecer o coordenador do programa é muito importante porque provavelmente ele vai te passar segurança, credibilidade, e é importante você perguntar para ele ou pedir para ele contar, por exemplo, quais são os pontos disruptivos que aquele programa tem que vão fazer a pena você investir aí 18 ou 24 meses, não só de tempo, mas de recurso financeiro, na escolha da melhor pós-graduação. Depois, pede para ele contar um pouco sobre o perfil dos professores no programa. Um bom coordenador de curso de pós-graduação, ele certamente vai conhecer todo o seu quadro docente. E por que eu te falo isso? Porque durante muitos anos eu vi coordenadores tapa-buraco. Isso não é uma crítica não aos meus colegas que eventualmente optaram em seguir esse modelo de às vezes preencher uma lacuna que surge inesperadamente ou porque às vezes, enfim, existem vários motivos que fazem ele tomar essa decisão. Mas peça para ele explicar, apresentar não só o corpo docente, ou seja, quem são os professores que fazem parte daquele programa, que tipo de experiência eles têm no mercado, se são especialistas, se são mestres, se são doutores, se trabalha em alguma companhia, que cadeira ele ocupa, porque isso vai te dar um pouco da noção de quem você vai encontrar em sala de aula. Assim você consegue não ser só protagonista do seu próprio conhecimento, mas contar com alguém experiente que vai te ajudar ali nos momentos de dúvidas. Depois disso, pede, se o curso for presencial ou semipresencial, para ele deixar você assistir uma aula ou metade de uma aula. Porque ali também você vai conhecer o perfil da turma, vai conhecer o tipo ou os perfis de professores que você possa eventualmente encontrar, vai entender a estrutura do campus, vai ver se a sala é confortável, se o banheiro é adequado, se a secretaria é um lugar que você pode ser sempre bem atendido porque tem uma equipe ali disponível para isso, se o prédio que você vai estudar é seguro. Essas características são muito importantes e às vezes a gente está tão preocupado em entrar na pós-graduação que a gente se esquece disso. Se o curso for EAD, por exemplo, pede para conversar também com o coordenador do curso. E, se possível, para ele te indicar alguns alunos que já terminaram o curso para que você possa saber como funciona o processo. Porque muitas vezes, nos cursos EADs, se a gente não tem uma boa gestão de coordenação, os plantonistas falham, você tem problema de comunicação e isso pode acabar gerando um desconforto para você. Então, a partir do momento que você definiu se é presencial, semipresencial ou EAD, você já consegue então ter uma boa diretriz para a tua escolha. Além disso, é importante você entrar no programa não na expectativa de fazer uma segunda faculdade. Se posicione como aluno, chegue sempre no horário, seja o primeiro a chegar, o último a sair, traga discussões na sala de aula que possam gerar debates construtivos, assertivos, porque pós-graduação exige protagonismo. Então é diferente muitas vezes do nível universitário, onde a gente tem a figura ali do professor que vai trazer o conhecimento, que vai fazer a gestão dele. Na pós-graduação é normal que a gente espere mais protagonismo dos alunos. Então, feito essas escolhas, entendido como funciona o mecanismo, fica mais claro e mais fácil você tomar a decisão. Mas é muito importante, pesquisa a instituição de ensino, conversa com o coordenador, tenta ver se você consegue conversar com alguns ex-alunos ou alunos que estão no campus. Isso vai ajudar você a ter clareza na tomada de decisão. Bom, quando a gente fala sobre MBA, o Master Business Administration, aí a gente precisa entender que o MBA ganhou muita popularidade no Brasil nos últimos, talvez, 20 anos. Mas eu sempre gosto de brincar, e é só uma brincadeira, da diferença do MBA raiz para o MBA Nutella. E por que eu falo isso? Porque a maioria dos alunos que me procuravam nos processos seletivos, quando iam ingressar na pós-graduação, me perguntavam, mas professor, qual que é a diferença de especialização e MBA? É a mesma coisa? Bom, na teoria, digamos que eles estão amparados por ou pelo mesmo regime do MEC. Mas se a gente olhar do ponto de vista prático, ele tem muita diferença. O conceito de Master Business Administration, basicamente nos Estados Unidos, vai te dar uma titulação de mestre. Aqui no Brasil, não. Quem faz curso de especialização não recebe diploma. Diploma você só recebe na graduação e nos cursos stricto sensu, mestrado e doutorado. Na pós-graduação, especialização e MBA, você recebe um certificado, que é bem diferente. E às vezes nunca ninguém te disse isso, não é mesmo? Bom, continuando então, a gente pode entender que os cursos de MBA, aquele raiz, logo no comecinho dos anos 2000,
Normalmente eles ficaram muito conhecidos por algumas características. Primeiro, um corpo docente muito robusto, executivos de mercado, na maior parte das vezes, que ocuparam cadeiras muito importantes, alunos mais sêniores, ou seja, com maior maturidade profissional e muitas vezes uma faixa etária também um pouco mais avançada, porque tem mais maturidade, é normal, é natural isso no processo de evolução de vida, e muitas vezes porque essas instituições que ofereciam o MBA, elas propiciavam para o aluno a chance de um intercâmbio, uma espécie de uma vivência no exterior. E isso é uma coisa muito importante. O MBA no Brasil ele foi perdendo essa força e foi virando muito mais uma boutique, um nome bonito para dizer que você tem lá no teu certificado de conclusão de curso. Eu não estou dizendo que o MBA não seja importante, é claro que ele é, mas a gente precisa levar em consideração os aspectos importantes que rondam a ideia do MBA, que é um corpo docente robusto, professores com muito conhecimento de mercado. Normalmente esses professores não costumam, dar aula nos cursos de especialização, porque eles são, digamos assim, professores mais seletos, eles foram escolhidos com um cuidado maior, porque imagina, o mesmo professor que me dá a mesma disciplina no MBA e me dá numa especialização, provavelmente ele vai trazer as mesmas coisas. Claro, cada turma varia, eu tenho turmas que são mais sêniores, outras que são um pouco mais júnior, mas de qualquer forma, se eu não tenho um diferencial no corpo docente, aonde é que está a diferença do MBA? Outro ponto importante, checa na instituição de ensino quantos convênios ela tem com instituições fora do Brasil. Mas além de checar quantos convênios ela tem, porque isso é um argumento de venda que muitas vezes o coordenador, o professor, a secretaria usa, pergunta nos últimos 24 meses quantos alunos do mesmo curso que você escolheu tiveram a experiência de estudar no exterior, mesmo que por um curto espaço de tempo, tendo a oportunidade de vivenciar uma experiência numa universidade fora e de transitar, conhecer alguém de uma área de mercado que vai agregar justamente essa expertise dentro do MBA. Porque o MBA Nutella, como eu contei para vocês, ele vai trazer muito mais a beleza do nome do que necessariamente a parte experiencial. Porque quem entra num curso de MBA normalmente, pensando numa instituição séria, que vai fazer um bom processo seletivo, que vai ter um corpo docente muito robusto, ela vai escolher profissionais que ocupem uma cadeira normalmente de gerente para cima. Isso não significa que se você é analista júnior, pleno, se você é supervisor, coordenador, que você não tem capacidade para fazer. Mas o nível de discussão vai estar muito mais atrelado ao alto escalão da companhia. Então é normal que eu tenha que tomar um cuidado no meu processo seletivo em ter pessoas mais maduras para a discussão ser maior. Muitas universidades costumam dar prova nos programas de MBA ou de especialização. Os que eu coordenei, eu sempre tive uma opinião diferente, porque eu entendo que a prova muitas vezes ela te prepara para viver ali uma situação pontual, né, para tirar uma determinada nota. Eu sempre acreditei muito no modelo experiencial, mas isso varia de instituição para instituição. Seguindo as recomendações do Ministério da Educação, atendendo às normas da legislação, tá tudo certo. Aí é uma questão de opção de coordenação para coordenação. Mas se você de fato está dentro de um programa de MBA, quando você for se matricular, pede para o coordenador te dizer qual é a faixa etária do público que vai ter em sala, pede para ele contar detalhadamente a carreira do corpo docente, porque tem muito professor que é conteudista. O mesmo PowerPoint que ele coloca na aula do MBA, ele usa no curso técnico. E aí a culpa não é só do professor, é da instituição de ensino que às vezes não teve um critério na escolha do corpo docente. Então, para você não correr o risco de entrar numa instituição que o nome que você vai ter no teu certificado é muito bonito, mas a diferença prática é quase nula, é bom você ficar atento. Então, gente, essa brincadeira entre MBA raiz e MBA Nutella é para mostrar o seguinte: escolha uma instituição de ensino que tenha um corpo docente robusto no MBA, saiba que você não vai sair de lá com título de mestre, sim de especialista, e veja se a universidade vai te oferecer condições para viver uma experiência no exterior, mesmo que seja curta. Porque assim você vai conseguir conciliar bastante da tua expertise profissional com o ambiente corporativo que muitas vezes você vai estar inserido. Hoje em dia a gente vê MBA com um monte de nome, mas o MBA, na sua essência, é aquele voltado para a administração e que foi ganhando outros braços no decorrer da evolução dos últimos anos.
Eu espero aqui ter esclarecido um pouco das dúvidas para você. Pensa com bastante calma, procura a instituição de ensino e faça um exercício de autorreflexão. Você está pronto para encarar uma especialização? Está pronto para entrar num MBA? Porque se as respostas forem sim, ótimo, vá atrás, corra, porque quanto mais conhecimento a gente adquire, melhor é. E aí numa próxima ocasião, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre a diferença do stricto sensu, que são os cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado. Como sempre, é um prazer estar aqui com você. Eu espero que você tenha uma excelente semana e, por favor, não se esqueça, aqui no canto da tela vai aparecer para você se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para você, uma excelente semana, a gente se vê no próximo vídeo.